Cinesiologia, um resumo sobre planos e eixos anatômicos. Planos e eixos. A gente tem 3 planos, 3 eixos. A gente pode imaginar os planos como se fossem folhas de papel e os eixos como se fosse um lápis atravessando essa folha de papel. Planos são essas superfícies planas imaginárias que dividem um corpo. São 3, como a gente falou agora há pouco. Ele é útil para localizar a estrutura anatômica e descrever os movimentos. E os eixos são essas linhas imaginárias traçadas perpendicularmente a esses planos. Esses eixos são os eixos de rotação que passa pela articulação. Os planos. Plano sagital. Ele divide o corpo em metade direita e metade esquerda. O eixo desse plano é o eixo látero-lateral. Atravessa o corpo de um lado ao outro. Látero-lateral. Plano frontal. Ele divide o corpo em parte de frente, parte de trás, parte anterior e parte posterior. O eixo desse plano é o eixo antero-posterior. E o plano transverso, que divide o corpo em parte superior, parte inferior. Plano transverso, ele atravessa o corpo, parte de cima, parte de baixo. Eixo desse plano é o eixo longitudinal, ou o eixo crânio-caudal, que atravessa o corpo de cima para baixo. Agora, você deve estar pensando, e daí? Meu Deus, como vou lembrar desses nomes? Como vou lembrar o nome dos planos? Como vou lembrar o nome dos eixos? Tem um processo que a gente pode usar para isso. Se chama mnemônico. É formar uma frasezinha que vai fazer referência a esses nomes. Por exemplo, o plano é transar de frente. Faz referência aos planos. O plano transverso, sagital, frontal. E os eixos? Lola anta. Faz referência ao eixo longitudinal, eixo látero-lateral e eixo antero-posterior. O plano é transar de frente. O plano transverso, sagital, frontal. Lola a anta. Faz referência aos eixos Lola a anta, eixo longitudinal, látero-lateral e antero-posterior. Entendendo melhor esses planos e eixos, então, essa cor em roxo é o eixo frontal. É o plano frontal, parte da frente, parte de trás, parte anterior, parte posterior. O eixo dele é o antero-posterior, está atravessando essa folhinha de papel. É uma flecha que atravessa a parte anterior do corpo, termina na parte posterior. Esse em verde é o plano sagital. É uma folha de papel que vai dividir o corpo no meio, lado direito, lado esquerdo. Uma flecha atravessando esse papel, esse plano em verde, o sagital, é o eixo, o látero-lateral, vai de um lado ao outro, látero-lateral. Esse em vermelho é o eixo o plano transverso. Ele atravessa o corpo, parte de cima, parte de baixo. Eixo transverso. Plano transverso. O eixo é o crânio-caudal. Vai de cima, atravessa o crânio, vai até embaixo. Movimento de cada eixo. O eixo longitudinal, ou o crânio-caudal, vai de cima até embaixo. O movimento que ele faz é um movimento de rotação, pode ser interna e externa, e também um movimento de supinação e pronação. O eixo látero-lateral, que vai de um lado ao outro, ele vai fazer um movimento de flexão e extensão, dorsiflexão e flexão plantar. E o eixo antero-posterior, que atravessa a parte anterior do corpo, terminando na parte posterior, ele vai fazer movimento de adução, abdução, inversão e eversão. Movimento de supinação, movimento de pronação. Como a gente vai lembrar disso? Movimento de supinação. Ele está suplicando uma esmola. Palma da mão para cima. Supinação. Pronação é o outro movimento que sobra. Palma da mão para baixo. Flexão e extensão. Flexão é no momento em que ele vai subir o peso. Extensão no momento que está esticando essa articulação do cotovelo. Eixo látero-lateral, uma flecha que vai atravessar desse lado do cotovelo até o outro, de um lado ao outro. Onde o peso sobe, a flexão, quando desce, ele faz a extensão. Dorsiflexão, flexão plantar. A gente pode imaginar a parte de cima como o dorso do pé, a dorsiflexão, quando a ponta do pé vai para cima, e flexão plantar, quando a planta do pé, o solado do pé, vai para baixo. Sobe, dorsiflexão,
desce, flexão plantar. Movimento de adução e abdução faz referência ao eixo antero-posterior. É uma flecha que atravessa a parte anterior do ombro até a parte posterior do ombro. Abdução, adução. Quando abre, a gente pode lembrar abdução. Abdução para cima, adução para baixo. Movimento de inversão e eversão. Também faz referência ao eixo antero-posterior. Inversão, parte de dentro do pé sobe. Eversão, a parte de fora do pé vai subir. Parte de dentro sobe, inversão. Parte de fora sobe, eversão. E circundução. É um movimento que a articulação de ombro, a articulação de quadril fazem. Porque essas articulações faz movimento dos 3 eixos, faz flexão, extensão, adução, abdução e rotação interna, rotação lateral. Esses movimentos juntos fazem um movimento de circundução. Agora, vamos fazer uma revisãozinha. Se liga aí que é hora da revisão. Resumindo então, planos e eixos, para a gente lembrar. Vamos ao mnemônico. O plano é transar de frente. O plano é transverso, sagital, frontal. E o eixo, lola a anta. Eixo longitudinal, látero-lateral e antero-posterior. São 3 planos e 3 eixos. O plano transverso é o plano que atravessa o corpo, divide parte de cima, parte de baixo. O eixo é o crânio caudal, uma flecha que atravessa do crânio e vai até embaixo. Plano sagital, ele vai dividir o corpo em direito e esquerdo. Um lápis que atravessa esse papel é o látero-lateral, porque vai atravessar o lado de um corpo ao outro, de lado a lado. E o plano frontal é um plano que vai mostrar a parte de frente e parte de trás. É o eixo antero-posterior, porque atravessa a parte anterior do corpo e termina na parte posterior. Movimento de cada eixo. O eixo longitudinal, ou o eixo crânio-caudal, de cima a baixo, é um movimento de rotação. Rotação interna, rotação externa, ou supinação e pronação também. Eixo látero-lateral, que vai de um lado ao outro, vai fazer um movimento de flexão e extensão, dorsiflexão e flexão plantar. E o eixo antero-posterior, que atravessa a parte anterior, vai até a posterior do corpo. Vai fazer um movimento de adução, abdução, flexão lateral, inversão e eversão. Esse é o nosso grupo.